capítulo 3. Amém? Gênesis 3, versículo 8. Amém? Para ficar melhor, eu vou ler o versículo 7. Amém? Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Amém? Vou ler novamente o versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém? Gostaria que os irmãos fechassem os olhos e curvassem as cabeças. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqui foi lida, Senhor, a Tua palavra, meu Pai. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, quero te apresentar, meu Deus, essas almas, meu Pai, que se vieram, meu Pai, nesta noite. Senhor, eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha tocar agora, Senhor, com Teu poder, Senhor. Meu Deus, e abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, para que a gente venha, Senhor, compreender, Senhor, a Tua palavra, meu Deus. Senhor, toca agora, Senhor, e repreende, meu Pai, toda a distração. Repreende, Senhor Jesus Cristo. Repreende, meu Pai, tudo aquilo que vem, Senhor, para roubar a Tua palavra, Senhor. Repreende, ó Deus, toda a incredulidade, meu Pai, repreende agora, em nome de Jesus, Senhor. E vem, meu Deus, falar, Senhor, conosco, meu Deus. Fala conosco, Senhor Jesus Cristo, nesta noite, meu Pai. Ó, Senhor, vem nos dar direção, Senhor, vem nos ensinar, meu Pai, vem nos corrigir. Senhor, porque só a Tua palavra, Senhor, nos leva, Senhor, à vida eterna, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, então abençoa, Pai. Abençoa, Jesus Cristo, cada alma. Abençoa, Senhor, o momento dessa palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós lemos aqui, né, acerca de uma passagem que é muito conhecida, não só por nós que somos cristãos, mas também as pessoas lá no mundo também elas conhecem acerca, né, de Adão e Eva. Eles conhecem ali acerca do pecado, de maneira um pouco distorcida, mas eles chegam a saber sobre essa história. E aqui no versículo 8, vem nos dizendo: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Aqui, irmãos, foi após Adão e Eva ter pecado, ter ali desobedecido ao Senhor. Após ali eles terem desobedecido, ter sido enganados ali pelaquela serpente, né? O Senhor apareceu para eles. O Senhor apareceu ali para Adão, né? E foi ali conversar com Adão naquele jardim. E tudo, irmãos, que dá aqui a entender é que o Senhor, Ele visitava Adão, Ele visitava Eva ali todos os dias pela viração do dia. Porque se a gente for ver mais pra frente, a gente vê que o Senhor, Ele constantemente ali falava com Adão, né? Após Ele ali formar o homem, Ele fala para Adão dar nome aos animais. Ele fala para Adão, dê nome aqui aos animais, e todos os nomes que você colocar, esse será o nome dele. Se for o tigre, vai ser o tigre. Se for o leão, vai ser o leão. Você mesmo vai nomear, né, as criaturas, os animais. Então a gente vê assim que o Senhor, Ele falava com Adão todos os dias, Ele falava com Eva. O Senhor, Ele se apresentava para eles constantemente. Só que, irmãos, o que a gente pode observar também é o propósito do Senhor. O que leva a gente a meditar é o propósito de Deus quando Ele criou o homem, quando Ele criou a mulher. Qual foi o propósito de Deus em ter criado Adão, em ter criado Eva? Porque para tudo o Senhor, Ele tem um propósito. Nada que Ele cria é sem propósito. Sempre tem um porquê. O porquê Ele criou a água, o porquê que Ele criou a terra, o porquê que Ele criou os peixes, e o porquê que Ele criou a gente, porque Ele formou nós. Tem um porquê, e isso que nos leva
nós temos que meditar o porquê o Senhor me fez, o porquê que Ele criou o homem. Ele poderia não ter criado o homem. Ele poderia ter criado a terra, o formato da terra, né, com a palavra dele, mas não fazer o homem. Ele poderia ter feito isso? Sim. Mas o porquê o Senhor, Ele decidiu ali formar Adão? O porquê? Né? E que leva a resposta é a gente lendo a Bíblia. Porque a gente vê que o Senhor, Ele criou o homem com um propósito, que era se relacionar com o homem, que era ter um relacionamento, uma intimidade com o homem. Por isso que Ele criou nós. Porque o Senhor não criou o peixe, Ele não criou o animal para ter um relacionamento com eles, mas foi com a gente. Esse privilégio veio sobre nós, porque Ele criou tudo. Mas esse privilégio de ter um relacionamento, dele vir se comunicar todos os dias, foi com o homem. E por isso Ele criou o homem, para se relacionar, com a gente. Porém, irmãos, mesmo aqui, que a gente vê em Gênesis, que o Senhor ele se apresentava ali para Adão, creio eu que Adão ele conseguia ali ver ao Senhor, porque nessa época eles não tinham pecado, eles eram perfeitos, eles eram santos. O Senhor criou eles ali com perfeição. Então eu acredito que eles viam ali ao Senhor coisas grandiosas ali da parte do Senhor. Creio eu também pela minha fé que o Senhor ele chegou ali a contar segredos para eles da criação. Creio eu também que o Senhor falou maravilhas ali para eles. Porém, a gente sabe que o maligno enganou eles, acabou enganando eles e eles pecaram contra o Senhor. Eles desobedeceram ao Senhor. Irmãos, o que a gente mais vê aqui, que Eva, ela desobedeceu ao Senhor. Desobedeceu. Mas se ela tivesse escolhido renunciar à curiosidade dela, ali, ela ia permanecer perfeita. Ela não teria pecado contra o Senhor ali. E, irmãos, antes da irmã Mari falar dessa campanha, o Senhor já tinha falado comigo na minha casa. E o Senhor, Ele é grandioso, irmãos. Porque eu constantemente falo que a gente tem que crer nas campanhas que saem desse altar. Porque é tudo direção de Deus. Eu não sabia de nada, a irmã Mari também não tinha me falado nada. E no último dia da outra campanha, quando eu fui orar ao Senhor, eu ia falar com o Senhor, mas aí foi o Senhor que veio falar comigo. E aí o Senhor começou a falar comigo, eu fiquei, meu Deus, mas eu vou orar. Aí, irmãos, quem tem o dom da palavra entende o que eu estou dizendo. Quando o Senhor assim dá a revelação pra gente da palavra, enquanto Ele não para de revelar pra gente, o nosso cérebro ele fica ali conectado, o Senhor vai falando com a gente. Quem tem o dom da palavra entende mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. E aí o Senhor começou a me dar uma pregação acerca de renúncia. E eu fiquei, meu Deus, mas por que o Senhor está me dando essa pregação? Mas deixei o Senhor falar comigo, né? E amém, depois o Senhor, né, falou tudo comigo ali acerca daquela pregação. E eu fui orar ao Senhor. E aí, cheguei aqui no culto. Logo mais tarde cheguei aqui no culto. E a irmã Mari falou acerca disso, de renúncia, né? Falou que a campanha seria ao lado de Deus. E aí eu entendi o porquê que o Senhor tinha falado comigo na minha casa acerca de renúncia. Porque era justamente para essa campanha que a gente ia estar fazendo. Irmãos, é uma bênção, é uma direção de Deus para as nossas vidas, sim. Porque o Senhor, Ele vem justificando essa campanha, amém? E o que mais, irmãos, o Senhor falou comigo na minha casa foi renúncia. O que mais eu quero é renúncia. E a frase, irmãos, que mais me chamou a atenção ali, de quando o Senhor falou comigo na minha casa, foi: muitos querem a minha presença, muitos querem estar perto de mim, muitos querem estar perto de mim, assim como Moisés falou comigo face a face, mas não querem renunciar. E não é renunciar a coisas grandes, é coisas que para você talvez seja coisa pequena. E eu venho falando com o meu povo há muito tempo: renuncia, renuncia, isso está errado, é para renunciar, está errado. Por que você não abandona isso? Mas não querem renunciar. Mas quando chegam na igreja, abre a boca para dizer: Senhor, eu quero a tua presença. Irmãos, foi o que o Senhor falou comigo. Mesmo sem eu entender. Mesmo sem eu entender o porquê o Senhor estava falando aquilo comigo. Mas depois eu entendi o porquê. Irmãos, isso é preocupante pra gente. Porque se o Senhor já estava falando com a gente antes da campanha iniciar, se Ele já estava falando comigo, já estava falando com você no seu particular, que é para você renunciar, que é para você abandonar, por que a gente não está obedecendo isso? Por que não estamos obedecendo? Você sabe que o Senhor falou com você antes da campanha iniciar. Ele falou com você. Ele é um Deus que fala. Ele pediu para você abandonar. Porque você não abandona esse coração seu,
dentro de você. E você é responsável pelo seu interior. Eu sou responsável pelo meu interior. Quem dá liberdade é você. Porque nós somos uma casa. E na sua casa não entra quem você não permite. Só vai na sua casa, só vai alguém visitar a sua casa quem você permite. Porque quem você não quiser, você não vai abrir a porta. E assim é com a gente. Se o ódio bater no seu coração, quem escolhe é você. Se a falsidade bater no seu coração, quem escolhe que vai abrir a porta ou não é você. Se o desejo pelas coisas do mundo está batendo lá no seu coração, quem escolhe se vai abrir a porta ou não é você. É você que vai escolher. Não sou eu. Não é a irmã Mari que vai abrir a porta para você. É você mesmo. Você é dono de si mesmo. O Senhor deu pra gente esse poder. Ele deu esse poder pra gente. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Irmãos, e a gente vê aqui que eles desobedeceram ao Senhor. Só que, irmãos, o mais interessante que nós também podemos observar na Bíblia é que depois que eles desobedeceram ao Senhor, o Senhor vem e aparece, né, para eles na viração do dia aqui no jardim. E o Senhor vai perguntar para eles acerca do que eles fizeram. O Senhor apareceu para eles e foi ali perguntar. Eles se esconderam porque eles já tinham pecado, né? Já tinham ciência ali do bem e do mal. Se esconderam porque estavam nus. E o Senhor foi ali perguntar para eles o porquê que eles desobedeceram. Irmãos, logo ali depois o Senhor, né, Ele puniu eles. Eles tiveram consequências do pecado. Só que, irmão, mais pra frente, se a gente vai ver a Bíblia em si, a gente vê que mesmo depois de Eva e Adão ter pecado ali, o Senhor puniu. Só que, irmãos, o Senhor, pela misericórdia dele, pelo amor dele, ele continuou se manifestando para o homem. Mesmo o homem ali já não tem mais não está mais ali no estado de perfeição, já são pessoas pecadoras, pessoas falhas, com o coração sujo. O Senhor, ele continuou, pela história a gente vê na Bíblia, que ele continuou a se manifestar. Mesmo o pecado ter corrompido eles, temos corrompido, nós somos corrompidos, mas o Senhor, ele continuou a se manifestar para a humanidade. Né? A gente vê que o Senhor se manifestou para profetas, o Senhor se manifestou para Noé, para Abraão, para Moisés. O Senhor se manifestou para eles. Mas essa questão, por que o Senhor, ele se manifestou, continuou se manifestando para essas pessoas, sendo que o pecado já tinha entrado na humanidade, o pecado já estava em nós. E talvez, irmãos, ali Satanás deve ter pensado, agora já era. Se o Deus Criador fez o homem para ter um relacionamento com eles, para ter uma intimidade com eles, para revelar segredos, para aparecer ali para eles todos os dias, agora eu consegui o que eu queria, eles são pecadores, agora já era. O Senhor Deus vai recolher a presença dele e não vai mais ter relacionamento com eles. Talvez Satanás pensou isso. Agora acabou. Eles vão estar aí na terra, pecadores, vão morrer, vai chegar uma idade que vão morrer, mas Deus não vai mais falar com eles. Deus vai deixar eles entregues para mim, para eu fazer o que quiser. Talvez o diabo pensou isso. Mas, irmãos, eu tenho certeza que o diabo deve ter se impressionado quando ele viu que o Senhor fez diferente do que fez com eles, com os demônios. Porque o Senhor somente castigou ele, e depois disso o Senhor não teve mais relacionamento com os demônios. Depois que eles obedeceram ali o Senhor. Mas com o homem não, com o homem foi diferente. Com o homem, o Senhor ele puniu. Eles tiveram consequências? Tiveram consequências. Mas Deus ele não deixou de se manifestar. Ele continuou se manifestando. Ele veio, ele apareceu a Noé. Ele falou com Noé acerca do dilúvio, acerca do que ele iria ali castigar a terra, que viria com punição para a terra. Ele continuou se apresentando para o homem. E como podemos explicar isso depois que nós já se tornamos pecadores, não somos mais santos, não somos mais perfeitos? Como ter uma comunhão, um relacionamento com Deus que continua sendo santo? Irmãos, o Senhor continuou se manifestando para profetas, para pessoas, pela misericórdia dele. Pela misericórdia e pelo amor dele. Por esse amor que a gente não consegue nem explicar. É um amor muito grande. Isso foi amor. Porque o Senhor, ele, como pai, a gente se decepciona se nossos filhos fizerem coisas erradas. A gente se decepciona, ficamos tristes. Mas, irmãos, o amor, ele cobre todas as multidões de pecados. E, irmãos, e o amor de Deus pela humanidade encobriu todos os pecados.
E o Senhor, pelo amor, Ele continua se manifestando para pessoas. Ele chamou profetas. Alguns irmãos tiveram experiências com Deus. Deus enviou anjos para falar com eles pela primeira vez. Uns tiveram arrebatamento, visões. Outros tiveram outros tipos de experiência. Mas o Senhor, de uma forma ou de outra, Ele se manifestou. De forma diferente, mas se manifestou. Ele se manifestou, porque o amor dele é maior que qualquer coisa. O amor do Senhor, ele é maior que o pecado. Porém, irmãos, a gente sabe que antes do sacrifício de Jesus, o Senhor ele não se manifestava para todo mundo. Não era todos que podiam ter um relacionamento com o Senhor, andar lado a lado com Deus. Mas teve pessoas, irmãos, que chamaram a atenção de Deus. Teve homens que chamou a atenção de Deus. O Senhor viu qualidade neles e ali o Senhor foi se manifestar para eles. Assim como citei Noé, Moisés, Abraão, entre outros, Elias, Eliseu, vários. O Senhor se manifestou para eles. Mas eu fiquei meditando, falei, Senhor, se antes do sacrifício, do teu sangue ali derramado, Pai, por que o Senhor continuou se manifestando? Como isso? Como? Porque a gente sabe que é difícil, mas naquela época era difícil ter uma comunhão com o Senhor. Era difícil. E o Senhor me falou, sabe o que, irmãos? Porque a qualidade que eu vi neles era o que eles tinham a capacidade de renunciar. Todos esses homens que eu me manifestei para eles eram pessoas que eu vi que eles tinham a capacidade de renunciar. De renunciar à vida deles, de renunciar às riquezas, de renunciar aos sentimentos por amor a mim. E as pessoas que eu me manifestei naquela época do Antigo Testamento eram pessoas certas, eram aquelas que eu sabia que iam renunciar. Porque quando eu aparecesse para eles, quando eu me manifestasse para eles, eles iriam renunciar. E aí está uma explicação porque ele não chamou um e chamou Moisés. Porque talvez aquelas pessoas, irmãos, elas não tinham essa capacidade de renunciar. Talvez se o Senhor aparecesse ali para as pessoas, ali para o pessoal de Israel, eles não iam renunciar, irmãos. Eles não iam renunciar o coração deles, os desejos deles por amor ao Senhor. Uma prova disso, irmãos, que mesmo depois do Senhor ter ali libertado o povo de Israel, colocou eles na cidade prometida ali, eles, irmãos, foram para a idolatria. Eles abandonaram Deus e foram idolatrar, foram para o pecado. Ou seja, nem todo mundo tem, irmãos, essa capacidade de renunciar. Nem todos têm essa capacidade. Nem todos têm, amém? Irmãos, eu vou estar lendo aqui também em Gênesis, mais pra frente, Gênesis 22. Irmãos, Abraão, ele é um homem que renunciou muitas coisas. Ele tiver a resposta, por que o Senhor chamou ele, por que o Senhor se manifestou para ele. Porque a história de Abraão, a gente vê que ele, desde o começo dele, ele teve renúncias. Assim também como Moisés. Quando o Senhor apareceu ali para Moisés, naquela sarça ardente, Moisés, ele renunciou. Ele teve que renunciar ao eu dele, ele teve que renunciar a tudo, irmãos. Porque a Bíblia ela não vai detalhar pra gente tudo. Mas que ele teve que renunciar muitas coisas. Moisés, ele renunciou o tempo dele, ele era um homem de oração, ele era um homem que subia ao monte, ficava dias orando ao Senhor. Isso é uma renúncia. Porque ele poderia estar com a família dele, fazer qualquer coisa, mas ele não, ele escolheu ali fazer a vontade de Deus. A gente vê que Moisés, ele renunciou, né? E o mais interessante, irmãos, que a gente vê mais uma vez a manifestação do Senhor na vida de Moisés. Porque como, irmãos, explicar um homem que tinha as mãos sujas de sangue? Moisés ali, ele tinha matado o egípcio, né? Porque ele viu ali uma injustiça com o povo hebreu e ele matou, ele ficou ali furioso e acabou matando o homem. Mas a gente vê que mesmo Moisés tendo matado ali uma pessoa, o Senhor não deixou de se manifestar para ele. Porque Moisés tinha essa qualidade de renunciar. O Senhor sabia que ele tinha matado uma pessoa, ele tinha matado, mas era um homem que depois que conhecesse ao Senhor, depois que tivesse ali a experiência com Deus, ele ia renunciar tudo. Ele ia renunciar tudo para fazer a vontade do Senhor, amém? Eu vou estar lendo aqui Gênesis 22. A partir do primeiro, amém?
E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse: Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? Irmãos, aqui a gente vê também uma outra passagem muito conhecida acerca do sacrifício que o Senhor pediu ali a Abraão. Como todos sabem, Abraão, ele não tinha filhos, mas o Senhor ele havia prometido que de Abraão teria uma grande nação. E Sara ali já era velha, Abraão também já era velho, e eles chegaram de uma certa forma a duvidar que o Senhor faria isso, que o Senhor daria para eles um filho, mas não só um filho, mas que deles teria uma grande nação, teria um grande povo. Mas chegou um tempo, irmãos, ali que o Senhor ele cumpriu a promessa dele, porque Deus ele é Deus que cumpre promessas. Pode demorar um tempo, humanamente dizendo para nós, sim, mas o Senhor ele cumpre promessas. E ali Sara ela gerou ali Isaque. E eles tiveram o filho deles. Porém, irmãos, a gente vê que teve um certo dia que o Senhor pediu para Abraão sacrificar o filho dele. Só que, irmãos, a gente sabe que Deus, ele jamais pedia para a gente dar nosso filho. Ele jamais ia pedir para a gente sacrificar nossos filhos. Porque o Senhor, ele ama a gente. E a gente não tem essa capacidade de dar nosso filho por amor a Deus. A gente iria sofrer. Se eu entregasse a minha filha ali ao Senhor, eu iria sofrer. Então o Senhor, ele fez aqui, irmãos, uma maneira de um teste. Foi um teste com Abraão para saber aonde estava o coração de Abraão. Porque Isaque era o único filho dele. Irmãos, ele poderia se apegar. Se a gente for ver, Abraão ele podia se apegar ali a Isaque, o único filho que ele esperou tantos anos. Depois ali da velhice, ele teve o filho dele. O que ele podia fazer? Colocar o coração dele no filho. Porque a mulher dele não podia gerar um filho
eles não tiveram filho durante toda a vida deles, eles não tinham filho. E eles poderiam ter feito isso. Tirar o coração deles de Deus e depositar todo no filho, em Isaac. Só que a gente vê, irmãos, que mesmo depois desse milagre, eles não corromperam o coração deles. O amor de Abraão continuou o mesmo ao Senhor. Não era o filho dele que era o amor. O filho dele não era o primeiro amor dele. Era Deus. Porque ele chegou ao ponto de obedecer aquilo que o Senhor falou. Vai e sacrifica o teu filho. Ele chegou a fazer isso. A gente vê que o Senhor ali provou Abraão. E Abraão, irmãos, ele foi aprovado. Porque o coração dele não estava no filho. E assim, irmãos, assim com a gente. Assim como o Senhor pediu para Abraão renunciar aquilo que talvez Abraão tinha de mais importante, em segundo lugar ali, depois de Deus. O Senhor pediu para ele renunciar, para ele sacrificar quem ele mais amava. Mas ali Abraão, ele foi obediente. E talvez é assim com a gente também. Talvez o Senhor está falando para a gente, vamos sacrificar, vamos renunciar aquilo que está no seu coração. Qual é o nosso Isaac? O que tem sido o nosso Isaac depois de Deus? O que tem sido o nosso Isaac? Será que não tem algum Isaac no nosso coração? Será que o Senhor está pedindo para a gente sacrificar o Isaac que está no nosso coração? E eu não estou falando de filho, mas é de coisas, irmãos, que a gente, no decorrer da caminhada, a gente coloca como importante. A gente dá uma grande importância, colocamos o amor em coisas que a gente às vezes nem mesmo percebemos que estamos amando aquilo. Só que, irmãos, quando o Senhor ele pede para a gente renunciar a alguma coisa, não é porque Ele quer aquilo. O Senhor não se interessa por isso. O Senhor ele não queria Isaac. Mas o Senhor queria o amor. Era o coração de Abraão para Ele por completo. É isso que o Senhor quer da gente. Quando o Senhor falar para a gente, sacrifica isso. Renuncia a isso. Renuncia o seu tempo. Renuncia de passear um pouco mais e vem ficar um pouco mais comigo. Renuncia um pouco de estar com a família, vem ficar mais comigo. Pega mais tempo para mim. Irmãos, quando o Senhor pede para a gente sacrificar certas coisas, não é porque Ele quer aquela coisa, mas Ele quer você. Ele quer o seu interior por completo. Porque se a gente perceber, a gente pode estar, irmãos, dividindo o nosso coração para outras coisas. A gente pode estar amando outras coisas que não é só Deus. Talvez a gente pode estar amando mais a nossa família, estar amando mais a nossa vida profissional, seja lá o que for. Talvez a gente está amando mais uma amizade, mais o dinheiro. O Senhor, Ele sabe. Ele sabe o nosso coração. Ele sabe mais do que a gente. Então tudo que Ele pede para a gente renunciar, irmãos, não é à toa. Não é à toa, porque Ele quer que a gente tenha mais tempo para Ele. Ele quer que o nosso coração esteja 100% entregue a Ele. Irmãos, e eu falo por mim mesma, irmãos, que eu já vivi isso com o Senhor. Eu já cheguei a viver isso, irmãos. Eu já cheguei a contar, né, também aqui na igreja, de que o Senhor ele pediu para me sacrificar algo na minha vida. E, irmãos, eu não entendia o porquê. Mas o Senhor ele pediu para me sacrificar. Quando eu estava ali, né, estudando, o Senhor falou para mim, sacrifica, abandona a sua faculdade. E eu fiquei, Senhor, mas eu não vou abandonar, eu estudei anos, eu deixei ali minha adolescência, eu deixei de se divertir como as outras pessoas se divertiam para estar estudando. Minha irmã, sabe, eu chegava em casa muito tarde, irmãos, eu estudava das 7 da manhã e chegava em casa quase meia-noite, só estudando, irmãos. Eu saía da minha escola, ia para a USP, eu estudava muito, eu me preparava para poder fazer faculdade. E ali, irmãos, foram anos da minha vida me dedicando para aquilo. Então, sem eu perceber, isso estava no meu coração. E depois eu conhecia Jesus. Só que quando a gente vem na presença do Senhor, a gente não tem muita noção disso, do que está no nosso coração. Mas o Senhor, Ele começa a falar com a gente de certas coisas. E eu não percebi, mas isso estava no meu coração. Eu estava amando aquilo que eu tinha conquistado, aquilo que eu tinha me esforçado tantos anos. Aquilo estava no meu coração e aquilo estava me impedindo de dar meu coração 100% para Deus. Eu não tinha percebido, mas estava. E na época, irmãos, eu fiquei ali confusa. Eu falei, não, eu não vou largar a faculdade. Né? As pessoas, o que as pessoas vão falar de mim? Vai falar que eu tô ficando louca, vai falar que eu tô religiosa. Nossa, mas como que você vai largar essa faculdade? Né? Vai abandonar os seus estudos, vai abandonar a sua bolsa 100%, você nem paga, vai abandonar tudo. Irmãos, o povo fala que é loucura. E o que eu fiz, irmãos? Eu falei para poucas pessoas, porque nem todo mundo entende. E ali eu guardei pra mim, falei pra poucas pessoas que eu ia abandonar a faculdade.
Mas, irmãos, porque aquilo ardia dentro de mim. O Senhor falando, renuncia, renuncia. E eu não conseguia entender, mas eu falei, eu vou obedecer. Até o dia, irmãos, que eu resolvi obedecer ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu vou renunciar. Não importa se eu fiquei 5 anos estudando, eu vou renunciar. Eu vou abandonar. E o meu futuro o Senhor vai cuidar. O Senhor vai me dar outras direções para a minha vida. E eu fiz isso, irmãos, pela fé. E a gente vê que Abraão, irmãos, ele só pegou Isaac e ia sacrificar ao Senhor porque ele tinha fé que o Senhor ia prover um outro cordeiro. E se o Senhor não provesse um outro cordeiro, a palavra de Deus fala que Abraão ele tinha fé para Deus ressuscitar Isaac. Ele foi, irmãos, com fé. Ele sabia que mesmo que ele tivesse ali que matar o filho dele no altar, o Senhor ele ia ressuscitar o filho dele. Olha que fé. E assim é com a gente, irmãos. Se a gente não tiver fé, a gente não renuncia às coisas. Se não tivermos fé, a gente não consegue renunciar aquilo que Deus pede pra gente. É preciso ter fé, porque senão a gente vai ficar parado. A gente não consegue negar as coisas, não conseguimos. E foi isso que eu fiz, irmãos. Pela fé, eu neguei. E, irmãos, eu vou negar que tem vários pensamentos. Nossa, mas você já é pobre. Já é pobre, a única coisa que pode ter de garantir a nossa vida é uma faculdade. Não paga nada. Irmãos, muitos pensamentos. Mas eu lembro, irmãos, que teve uma época que o grupo, de louvor, a gente foi se apresentar numa outra igreja. E aí eu já tinha falado, Senhor, eu vou renunciar à faculdade. E ali, irmãos, a gente foi numa outra igreja e o Senhor usou uma mulher para falar comigo. E ali foi o Senhor, porque tudo que saiu da boca daquela mulher se cumpriu na minha vida. Tudo que ela falou se cumpriu. E uma das coisas que ela falou ali na profecia foi, renuncia. E ali, irmãos, foi a confirmação. Renuncia. Só que quando ela falou de renúncia, eu já sabia o que era. Era a faculdade, mas também era outras coisas. Eram outras coisas, irmãos, pequenas. E eu fiz isso. Fui, irmãos, e renunciei. Irmãos, e para a glória de Deus, assim como o Senhor ele se manifestou aqui para Abraão, após Abraão ali ir sacrificar o filho dele, o Senhor também se manifestou para mim, irmãos. Irmãos, em questão de 1 mês certinho, em questão de 1 mês que eu renunciei à faculdade, eu recebi o Espírito Santo de Deus. Eu recebi o Espírito Santo. O Senhor manifestou para mim a glória dele. Assim como ele manifestou para Abraão, para mim também ele se manifestou. E eu vi, irmãos, que valeu a pena. Diploma nenhum vai comprar a presença de Deus. Nada compra. Irmãos, muitas vezes eu olho assim e digo, Senhor, eu poderia estar em lugares grandes. Poderia. Senhor, eu poderia estar naquela empresa ganhando tal valor de salário. Podia. Eu vejo meus colegas que estudaram comigo, pessoas que estão prósperas, eu fico, Senhor, eu poderia estar lá também, eu poderia. Eu sei que se eu me dedicasse, eu poderia. Mas por amor ao Senhor, eu sacrifiquei. E valeu a pena, irmãos. Porque nada se compara do que você recebeu o Espírito Santo de Deus. Nada se compara do que você ser transformado verdadeiramente. Não se compara. E valeu a pena, irmãos. E depois disso, irmãos, eu não fiquei chorando. Não fiquei mal, pelo contrário. Porque a presença do Senhor nos dá uma alegria tremenda. Irmãos, e eu fui vivendo uma vida normal. Eu sentia falta de estudar, sim. Mas, irmãos, nada vai se comparar. Nada se compara com a presença de Deus. Nada se compara, irmãos. Você viver anos e anos dentro da igreja e não ter o Espírito Santo é uma coisa. Quando você recebe o Espírito Santo, irmãos, é outra coisa. É literalmente você viver ao lado de Deus. É literalmente, irmãos. Não é você esperar para vir ao culto para poder buscar Ele e você escutar a voz dele. Não. É você ver o Senhor se manifestando para você na sua casa, onde você está. É o Senhor falando com você. É o Senhor indo te visitar na sua casa. É coisa linda. Não compra. Glória a Deus. A faculdade não ia comprar o que eu vivi com o Senhor. O que eu vivo com o Senhor. Não ia comprar. Mas, irmão, assim como Abraão, ali o Senhor ele proveu o cordeiro. Porque Abraão ele foi sacrificar com fé. E o Senhor proveu um cordeiro. Ali apareceu um cordeiro. Assim para mim também foi, irmãos. Depois de anos, hoje eu estou fazendo a faculdade. Estou fazendo. E foi o milagre de Deus, Ele que me deu. Foi Ele que me deu. Porque eu não correria atrás de nada, irmãos. Foi o milagre do Senhor. Quando eu fui saber, eu já era bolsista de novo. Voltei a fazer a faculdade. Só que, irmãos, hoje é diferente. Porque a Jaiara que era naquela época, quando renunciou, não é a mesma que é hoje. Porque o amor a isso não está mais dentro de mim. Eu não tenho mais amor a isso. É diferente. O Senhor, Ele sabe tratar da gente. Então a gente precisa obedecer. Temos que obedecer porque o Senhor, Ele sabe como tratar de cada um de nós. Talvez para você Deus vai pedir coisas pequenas, mas para mim Ele pediu uma coisa que humanamente dizendo é uma
sentimentos, temos que renunciar. Temos que renunciar às coisas erradas. Temos que renunciar todos os dias para estar ao lado do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela fala que é os pecados que vai fazer divisão entre nós e o nosso Deus. Não é o Senhor que está longe de nós, mas é os nossos pecados. É o nosso coração que faz a gente entrar no engano. É o nosso coração que vai fazer a gente desviar dos caminhos do Senhor. Porque, irmãos, mesmo estando na presença de Deus, estamos no culto, não significa nada que a gente está andando ao lado do Senhor. Eu sou prova viva disso. Anos vindo para a igreja, estando no culto, mas eu não estava ao lado do Senhor. Eu buscava aqui, orava aqui, com sinceridade, sim. Mas saía lá fora, eu não conseguia entender a voz de Deus falando comigo. Não que Ele não falasse comigo, Ele falava. Mas, irmãos, Ele estava do meu lado? Estava. Mas essa questão, eu não conseguia compreender a voz dEle. E é assim com a gente, irmãos. Estar ao lado de Deus é nós estarmos ao lado dEle. Porque Ele sempre vai estar ao nosso lado. De todos nós, irmãos. O Senhor, Ele nunca vai abandonar a gente. Ele está ao nosso lado todos os dias. Pode ser quem for, desde o novo convertido ao mais velho. O Senhor está ao nosso lado todos os dias. Mas a diferença é nós. Porque Ele vem e fala com a gente na nossa casa. Ele fala com a gente no serviço, aonde for. Ele fala com a gente. Ele nos direciona, Ele nos guia. Mas a questão é, qual é a nossa atitude? Como que a gente se comporta quando o Senhor está ao nosso lado falando com a gente? Essa é a diferença. Que uns se comportam de maneira que obedece aquilo que Ele pede, aquilo que Ele vai direcionando, e outros não. Outros preferem ali obedecer o coração, os sentimentos, os desejos, e não obedecem aquilo que o Senhor está pedindo. Só que, irmãos, enquanto a gente não começar a obedecer ao Senhor, não renunciar às coisas, irmãos, nada preenche o nosso ser. Não adianta, a gente pode ter riquezas, a gente pode ter aplausos humanos, pode ter ser reconhecido lá fora, não importa o que seja, mas nada vai preencher o nosso coração, nada preenche o seu ser. Não adianta, não vai nos preencher. E é por isso que muitas vezes, irmão, a gente vê pessoas infelizes dentro da igreja, porque não tem a presença de Deus. Está dentro de um culto, mas não é o suficiente para ela sair daqui alegre. Vem cultuar o Senhor, mas sai daqui infeliz. Sai daqui vazio. Aí a gente tem que se perguntar por que eu venho para a igreja e saio vazio, saio da mesma forma. Nada muda. Só consigo orar na igreja, em casa não consigo. Ouça a voz de Deus, eu até reconheço que você não fala comigo na palavra na igreja, mas em casa nada flui. Nada flui. Minha mente é vazia o dia inteiro. Por que nada flui? É porque, irmãos, falta renunciar. Falta renunciar. Renunciar, irmãos, é como limpar uma casa. Para ter mais espaço, se você quer colocar ali um outro móvel, se não tiver espaço, você tem que fazer o quê? Tirar um outro, jogar um fora, jogar um móvel velho para colocar um novo. Isso é renunciar. É ir tirando coisas que tá, irmãos, preenchendo a gente. Coisas que impedem do Senhor habitar por completo em nós. Porque nos dias de hoje, irmãos, estar ao lado de Deus é ter o Espírito Santo. É ter o Espírito de Deus, porque a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, Ele é o nosso guia. Ele que nos guia. É Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos direcionar para obedecer, para andar nos caminhos do Senhor, para andar em santidade. Quem nos guia é Ele. Quem nos convence é Ele. Glória a Deus. Quer estar ao lado do Senhor? Vamos estar atentos àquilo que o Senhor quer nos convencer. Irmãos, se a gente não tiver capacidade de renunciar algumas horas do nosso dia para o Senhor, como queremos viver coisas grandes com Ele? Como queremos ter manifestações grandes, igual o Senhor teve com Moisés, com Abraão? Como? Olha para esses homens renunciavam. Esses homens deixavam de estar com a família horas para ir buscar o Senhor, para ver aquilo que o Senhor queria da parte deles. Eles renunciavam. E às vezes a gente não quer renunciar um final de semana para o Senhor. Às vezes o Senhor fala, renuncia um sábado e busca mais a eu. Deixa de sair, vem aqui me buscar. Não quero você distante da sua família, mas é o tempo que você vai ter de sobra. Então pega esse tempinho e vem orar a mim, vem falar comigo, vem ler a minha palavra. Às vezes o Senhor fala isso pra você, mas você planeja tantas coisas pra sua vida. Você já planeja a semana inteira o que vai acontecer, o que você vai fazer. E a gente não planeja a presença de Deus. Planejamos ir em algum lugar, planejamos fazer alguma coisa, passear em algum lugar, mas Deus não está nos
o tempo todo. Talvez a pessoa quer dormir, mas não vai dormir, porque o Senhor fala, vai orar. É o único tempo que você tem para orar, você trabalha o dia inteiro, então vai orar. De madrugada é o único tempo que você tem. Ou ele fala, acorda um pouco mais cedo. Talvez você podia dormir ali horas a mais, mas não, acorda mais cedo e vem orar a mim. Irmãos, é uma vida de renúncia. É renúncia. E não é renúncia só de oração, não é renúncia só de jejum. É renúncia do eu, do nosso eu. É do nosso eu, porque para o Senhor se manifestar, para o Senhor Ele crescer nas nossas vidas, a gente tem que diminuir, o nosso eu tem que diminuir. Porque não dá pra gente viver o nosso eu, aquilo que a gente quer, e ao mesmo tempo viver a vontade de Deus. É impossível. É impossível. Se nós queremos estar ao lado do Senhor, precisamos atentar. Que voz eu estou ouvindo? Porque, irmãos, por exemplo, se eu estiver aqui conversando com a irmã Mari e o irmão Marcelo, e os dois começarem a falar no meu ouvido na mesma hora, eu não vou saber quem está falando. Eu não vou entender o que o Marcelo fala e nem o que a Mari fala. Precisa apenas um estar falando para eu conseguir compreender e depois o outro falar para eu compreender. Mas esse é o problema, que muitas vezes, irmãos, a gente não separa isso. A gente não consegue separar e deixamos de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes é muitas pessoas falando com a gente, mas o Espírito Santo também está falando com a gente. Mas aí a gente não para um pouquinho para se reservar e ouvir a voz do Espírito Santo. Precisamos renunciar tudo, irmão, que for necessário. Será que nós temos fé para renunciar? Porque, irmão, sem fé a gente não consegue renunciar a nada. Se não tivermos fé, a gente não renuncia. Não renunciamos, porque tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Amém, irmãos? Eu vou estar limpo também rapidinho, para não tomar o tempo. Em Efésios 2, amém? Efésios 2, né? Aleluia, Jesus. Vou ler o versículo 13. Amém? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém, irmãos? Vou ler também com 17. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longes, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Amém? Irmãos, aqui é a resposta, irmãos. Porque o pecado, ele faz divisão entre nós e o nosso Deus. Mas a gente vê aqui Paulo dizendo que por Cristo, nós que estávamos longe, agora nós estamos perto. Aleluia, Jesus. Irmãos, é por Cristo, é pelo sangue de Jesus que nós podemos se aproximar do Senhor. Glória a Deus. É pelo sangue dele. Porque o sacrifício, irmãos, já foi feito. Que foi Jesus entregar naquela cruz por nós. Foi feito. Foi feito, irmãos. A gente precisa ter fé para crer no sacrifício do Senhor, no poder que tem o sacrifício de Jesus. Temos que ter essa fé, porque não importa como nós chegamos aqui, como nós estamos, não importa se você errou, se você pecou essa semana, não importa. Você tem fé que o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz, ele pode te trazer mais para perto de Deus? Se você tiver fé disso, você vai andar ao lado do Senhor. Porque, irmãos,
Jesus. Porque aquele que crê verdadeiramente no sacrifício de Jesus e toma posse, ele vai ser purificado dos pecados. E aquela parede que tem entre nós e Deus não vai existir mais. Mas basta a gente crer nisso. Temos que crer que o sangue dele é o suficiente. É o sangue de Jesus que vai nos purificar. É o sacrifício dele que nos traz para perto. Quem fez tudo foi ele. Quem pagou o alto preço foi ele. Foi ele. Então se ele pedir pra gente algumas renúncias, irmãos, não se compara ao que ele fez. Não se compara ao que ele fez. Será que não vai valer a pena a gente reservar algumas horas do dia? Será que não vai valer a pena a gente tirar ali um final de semana para deixar de passear, de estar com as pessoas, para estar com Deus? Será que não vale a pena isso, irmãos? Será que não vai valer a pena? Vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena. Porque o principal sacrifício já foi feito. É o sangue de Cristo. Mas, irmãos, muitas vezes pela nossa falta de fé, pela falta de tomar posse das coisas do Senhor, a gente não se aproxima do Senhor. A gente fica deixando o diabo nos acusar. Talvez o diabo tenha acusado ali o tempo todo Eva e Adão. Deve ter falado para eles: agora já era, olha aí, vocês pecaram contra o Deus de vocês. Já era, não tem mais comunhão, não tem mais relacionamento. Olha aí, vocês perderam. Vocês perderam o relacionamento com o Senhor. Não vai mais ver ele na viração do dia. Talvez o diabo, irmãos, ele veio sim com acusação com eles. Provavelmente o diabo acusou sim eles. E não é assim com a gente. O diabo não vem nos acusar na mente, falando: olha aí, você é pecador, você é falho, por isso vai receber o Espírito Santo. Irmãos, eu quero te falar uma coisa: não crê nessa voz, não crê nisso, porque não é o Senhor falando isso com você, não. Quem disse que um pecado tem diferença com o outro? Tudo é pecado. A diferença é quem toma posse do sangue de Jesus. A diferença é aquele que crê e toma posse que vai ser purificado. Porque receber a presença de Deus, irmãos, ninguém merece. Não merecemos, mas é tudo por amor. Andar ao lado do Senhor, não merecemos, mas é por amor. Irmãos, na época dos profetas não tinha o sangue de Jesus, mas pela fé eles andaram ao lado de Deus. E é isso que nos falta, a fé. Por que não tinha o sangue de Jesus naquela época? E por que eles eram tão próximos do Senhor? Porque eles tinham fé. Tudo era pela fé, eles tomavam posse de tudo que o Senhor falava, eles andavam pela fé. Era pela fé. Imagina a gente agora nos dias de hoje, já tendo o sangue de Jesus, a nova aliança poderosa. Irmãos, agora o Senhor não quer se manifestar só para os profetas, andar lado a lado dos profetas, revelar as coisas grandiosas para os profetas, mas é para toda a igreja. É para toda a igreja. Assim, irmãos, como Adão, ali o Senhor falou: não é bom que o homem viva só. O que o Senhor fez? Deu ali um sono profundo, colocou um sono profundo em Adão, tirou uma das costelas de Adão e formou a Eva. E ali, após a Eva ser formada, eles tiveram um relacionamento de marido e mulher. Irmãos, hoje em dia, Adão é Jesus. Ele é Jesus. E de Jesus foi formada a igreja. De Jesus foi formada a igreja. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva e ele é o nosso esposo, Jesus. Assim como Adão e Eva eram um casal, a gente também é com o Senhor. Estamos ligados a Ele. Mas temos que crer no sangue de Jesus. Não podemos deixar os pensamentos ruins do maligno nos acusar que você não vai conseguir andar ao lado do Senhor. Por que vamos deixar esses pensamentos nos acusar, gente? Em nome de Jesus, vamos crer mais. Não é crer que só o irmão que está do seu lado é mais de Deus. Muitas vezes a gente olha para o irmão e fala: nossa, esse é de Deus. Mas aí você olha para você só pensa coisas ruins, coisas negativas. Você se condena. Irmão, você não conhece a Deus do seu irmão do seu lado. Ele é pecador como você. Você não vê as falhas dele. Quantos aqui pecam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Todos pecam.